Então agora nós teremos um momento onde alguns irmãos irão dar seus testemunhos. E eu queria chamar aqui na frente o Denner, a Miriam e a Priscila Dantas para darem os seus testemunhos. E vamos estar atentos e louvar a Deus com testemunhos dos nossos irmãos. Graça e paz a todos. Se nesta noite eu fosse agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito, a começar pela minha salvação, é certo que não haveria tempo suficiente. Então decidi pontuar 2 motivos em especial. O primeiro deles diz respeito à minha saúde. Em 2018 tive uma infecção gastrointestinal que me causou uma pequena insuficiência renal que me rendeu 5 dias de internação. Já nesse ano, mais precisamente dia 8 de outubro, passei por um procedimento cirúrgico em uma hérnia que comigo conviveu cerca de 15 anos. Nos 2 momentos o Senhor Deus cuidou de tudo e pude experimentar o amor e o carinho dessa igreja comigo, manifestado através de mensagens, visitas e orações. Não poderia deixar de agradecer especialmente algumas pessoas que o Senhor colocou na minha vida nesses momentos, e são elas: minha esposa Rosana, companheira e incansável; meu filho André, que preocupado com o pai pediu orações aonde quer que fosse pela minha saúde e recuperação; e também aos irmãos Jefferson Biamino e Fernando Baratella, que diretamente se envolveram com tudo como instrumentos nas mãos de Deus. O segundo motivo de gratidão a Deus é pela minha vida profissional. Neste ano completei 20 anos de trabalho no funcionalismo público, que infelizmente nesse país é muito mal visto. Mas posso dizer com paz em meu coração que foram anos onde o nome do Senhor foi glorificado e todas as funções foram exercidas com excelência. E sou imensamente grato ao Senhor que tem concedido sustento a toda a minha família e nada tem nos faltado. Um versículo que move a minha vida a estar aqui nessa noite é Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E então, assim como eu, poder agradecer com muita alegria no coração ao nosso Pai Celestial. Boa noite, irmãos, graça e paz. Creio que assim como eu, todos temos motivos de gratidão a Deus. Há 10 anos atrás, passei pelo término de um casamento de 24 anos. A recuperação não se dá do dia para a noite, mas o Senhor cuidou de cada detalhe na minha vida e dos meus filhos também. À época, estava muito endividada, além de outros problemas que tínhamos. Orei, chorei, conversei com meus familiares e decidimos vender a casa onde morávamos. E logo um casal que morava no mesmo condomínio me procurou. Eles queriam financiar essa compra, mas por eu estar com dívidas negativadas, sabia que isso era um impedimento junto à instituição financeira. Portanto, inviabilizava a venda. Para minha surpresa, eles se ofereceram para me ajudar, sugerindo adiantar valores para que eu quitasse as dívidas que restringiam o meu nome. Como explicar pessoas que eu não conhecia e que estavam dispostas a me ajudar, a confiar em mim? Orei, conversei com minha família e decidimos aceitar a proposta. E assim quitamos as dívidas. Graças a Deus conseguimos. A documentação já estava certa no banco, faltando apenas o laudo do engenheiro. Mas ele não concedeu o laudo, alegando vício de construção. Isto aconteceu numa sexta-feira. Falando com Deus, eu dizia: e agora, Senhor, como vou pagar o valor que eles me adiantaram? Não conseguirei mais vender a casa? Foi um final de semana muito triste. Nessa noite, em conversa com uma vizinha, irmã em Cristo, ela me alertou dizendo: cuidado para não transformar esse problema em um Deus. Confie, Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Na segunda-feira seguinte, o casal voltou a me procurar, insistindo na compra da casa e com pagamento à vista. Claro, chorei muito e até hoje eu sou grata a Deus. Vendemos a casa, pagamos as dívidas e compramos o apartamento onde estamos hoje. E nessa compra, mais uma vez, tivemos a direção do Senhor em cada detalhe. Às vezes me pego pensando, eles poderiam ter comprado outra casa. Agradeço a Deus, pois apesar de mim, Ele me honrou, me ensinou e me amou. E eu sei que eu não mereço.
Verdadeiramente, o amor de Cristo me constrange. Em agosto de 2017, fui diagnosticada com câncer de mama. Graças a Deus, estava no começo. Passei por exames, cirurgias, radioterapia e hoje faço tratamento. Confesso que não foi fácil descobrir sobre a doença. Muita coisa passou pela minha cabeça. Muitas coisas acontecem com a gente. Mas foi mais uma oportunidade para praticar a dependência e confiança no Deus da minha salvação, pois é Ele que tem o controle de tudo. Como se não fosse suficiente o Senhor cuidar de mim através da medicina, Ele me proporcionou sem medida experimentar com mais intensidade o amor dos meus filhos, dos familiares, amigos e irmãos em Cristo, com manifestações de carinho, orações e companheirismo. Fui e continuo sendo muito bem cuidada. Louvo a Deus pela vida desta igreja. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Compartilhei com vocês fatos de anos passados, mas afirmo hoje com toda a convicção e gratidão: o amor e o poder de Deus são eternos e sem medida. Gratidão eterna a Deus. Muito obrigada. Intitulei meu testemunho como gratidão pelos dias comuns. 2019, podemos dizer que foi um ano comum, claro, com dias difíceis e dias tranquilos. Um ano vivido pela minha família debaixo da graça e soberania do Senhor. E minha gratidão no dia de hoje é ao Senhor, pois a sua onipresença, teu perdão, não nos faltou, e as suas misericórdias se renovaram todas as manhãs. Já poderia parar por aqui a minha gratidão, pois já bastaria e seria suficiente para 2019. Mas o Senhor, rico em sua bondade e graça, também nos sustentou, ninguém ficou gravemente doente, não levou nenhum dos nossos familiares e alegrou o nosso coração, alcançando o coração da Sarinha, nos permitindo viver a alegria de vê-la descer nas águas no último batismo. Também nos deu o privilégio de servi-lo de diversas formas na tua igreja. Como diz em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte, colocando as nossas preciosidades, suas preciosidades, em vaso de barro como somos, a fim de servi-lo. Por fim, o Senhor, durante todo esse ano, também nos presenteou com amigos, irmãos, que nos cercaram e nos fizeram sentir o amor palpável de Deus. Sem dúvida, temos muito que agradecer, mesmo que aos nossos olhos nada de extraordinário tenha acontecido, mas o milagre da tua graça é real, e por isso podemos dizer sem dúvida que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A minha oração é que em 2020 não nos falte o contentamento e a gratidão, tornando ainda mais o que temos insuficiente. Graça e paz, igreja. Venho como membro dessa igreja, como um dos diretores do SAMA e principalmente como servo do único e suficiente Deus vivo, testemunhar um pouco do quanto o Senhor tem abençoado o trabalho do SAMA através dessa amada igreja. O SAMA é uma entidade que acolhe crianças e adolescentes de nosso município que se encontram em situação de abandono, de maus tratos e abusos. Para a manutenção de uma entidade, muito é requerido, pois a necessidade vão além da alimentação. Há uma carência do conhecer de Deus. Como a diretoria é composta com quase 70% de cristãos e membros dessa nossa igreja, isso tem colaborado para que pudéssemos ver e agir quanto à ausência do Senhor na vida dessas crianças e adolescentes e também de seus familiares. Todas essas carências foram passadas ao pastor, que através do conselho e da diaconia, imediatamente nos instruíram, como família que somos. Todos os irmãos também abraçaram nossa causa. Hoje, as crianças vêm à igreja, participam dos retiros e são visitados por um ministério específico. A palavra tem sido ministrada aos funcionários e é com muita gratidão que as crianças oram antes de cada refeição, sabem manusear a Bíblia e pede que orem com elas e por elas quando estão em conflito. Somos gratos por Deus permitir que tudo isso esteja acontecendo e que muitos são usados de forma direta e indireta para que essa missão continue em pé.
porque sem o sustento e a bênção divina é impossível. Louvado seja Deus por suas bênçãos, louvado seja Deus por essa igreja, louvado seja Deus pelos ministérios, louvado seja Deus pelos irmãos que estão sempre de mãos estendidas e joelhos prostrados pelo Sama. Obrigado. Boa noite, igreja. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, 20, 21. Eu achava que esses versículos eram para grandes ocasiões, tipo, ele constou no convite do meu casamento. Há cerca de 20 anos atrás, Deus me ensinou que ele é para o meu dia a dia. O meu testemunho começa em janeiro de 2018, quando passei pelo meu terceiro assalto à mão armada na agência do Correio de Vargem, onde eu trabalhava. E naquela vez fiquei refém por quase 1 hora. Eu que sempre agi com serenidade e razão nas situações difíceis, reconhecendo sempre Deus ao meu lado, sucumbi. Fiquei literalmente à beira de um ataque de nervos, com estresse pós-traumático em tratamento psiquiátrico. Só não entrei em pânico porque Deus não quis. Fiquei afastada por quase 5 meses e em nenhum momento Deus me abandonou. Mesmo sem conseguir orar e ler a Bíblia direito, eu não me afastei dele. Deus me fortaleceu, pois em meio a tudo isso, eu tive que cuidar da minha mãe, que mora comigo, e também do meu marido. Se vocês quiserem mais detalhes, é só ver o testemunho dele o ano passado, relatando o grave problema de saúde que ele passou. Teve momentos que pensei que poderia ficar viúva, mas Deus, em sua infinita misericórdia, o curou. E podemos hoje comemorar juntos e felizes 30 anos de casados. Quando acabou minha licença, tive que voltar a trabalhar na agência, mas sem condições nenhuma de atender o público. Através de uma liminar que obrigava a empresa a me realocar de função e local de trabalho, passei a trabalhar internamente no centro de distribuição aqui em Bragança. Mais uma vez, Deus agiu infinitamente mais em minha vida. No entanto, continuava fragilizada. Foi 1 ano e meio de muito desgaste físico e emocional. Devido a um tratamento, tive que fazer uma endoscopia e uma colonoscopia, algo que eu nunca tinha feito antes. Foram achados pólipos adenomatosos no meu estômago e no intestino, que se não fosse por esses exames, eu só iria descobri-los quando estivessem mais graves. Na palavra do médico, o câncer tinha sido extirpado. Saí do consultório louvando e agradecendo a Deus, por mais uma vez fazer infinitamente mais do que eu sequer pensava. Trabalhei mais 1 ano e meio e nesse meio tempo eu me aposentei. Nesse ano, nossa família experimentou grandes vitórias. Mudamos de casa, João Luiz alcançando seus objetivos e com emprego novo, o casamento da Ana Laura e Natan, a saúde do Luiz Antônio em dia, e graças a um plano de missão voluntário, saí definitivamente do Correio. Em tudo vimos Deus cuidando de cada detalhe. E foram tantos outros infinitamente mais. E tantos outros virão nessa grande aventura que é viver a vida cristã. E o que me resta fazer? A exemplo do pastor Fábio, eu vou terminar com uma música. E graças a Deus eu também não vou cantar, viu? Nada temos a fazer, só receber, só agradecer, só desfrutar e adorar, só exaltar e celebrar, e a Deus glorificar. E a Deus seja dada toda a glória, sempre. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Parece que todos nós resolvemos dar uma imitadinha no pastor Fábio.
Os meus agradecimentos também começam com a frase de um cântico. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Alguém já ouviu isso, né? Assim começa o cântico e começa o meu dia também, né? Grata por tudo que ele fez por mim. Há uns anos passados, passei por momentos muito difíceis. Foram decisões complicadas a serem tomadas, noites mal dormidas, choro escondido, oração que não saía do Senhor, tenha misericórdia, Senhor, cuida. Tudo isso se repetiu dia após dia, por mais ou menos uns 10 anos. Depois do 10º eu parei de contar. Mas não parei de orar e aguardando o agir de Deus, que Ele age sempre. Aí eu penso assim, eu acho, né? Deus está vendo tudo isso. E Ele estava. E nessa minha angústia que Ele viu, Ele chamou o anjo do Uber, recurso divino. Chamou o anjo do Uber e disse, vá até Bragança Paulista, pegue aquelas 2 criaturinhas e leve para a Igreja Batista, o resto é comigo. E assim, ele disse, vamos dar um refresquinho para a dona Helenice, né? Porque estava sofrendo muito. E ele trouxe as minhas 2 criaturinhas para a igreja, né? E hoje eu vejo eles caminhando no melhor caminho, eu vejo eles na melhor companhia e eu na maior gratidão, né? Decisão que eu tenho certeza eles nunca vão se arrepender, nunca. Então, encontrar uma palavra que exprima esse sentimento é muito difícil, mas eu diria gratidão, gratidão, gratidão. O Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. Glória a Deus por isso. Graça e paz a todos. Em fevereiro de 2015, descobrimos que seríamos pais após 10 anos de casamento. Muita alegria, entusiasmo, expectativa futura para o nosso bebê. Mas, por complicações na gravidez, devido a uma gestação de alto risco, perdemos nosso primeiro filho, o Lucas, com 38 semanas no dia do parto, em novembro de 2015. Contudo, isso o Senhor nos sustentou, assim diz a palavra. Sustenta-me de acordo com a tua promessa, e eu viverei. Não permita que as minhas esperanças sejam frustradas. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Salmo 119, do 116 ao 117. Depois disso, em dezembro de 2017, descobrimos que seríamos pais novamente. Nosso coração encheu-se de alegria e ansiedade. Como diz a palavra, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Sabendo que o Senhor é autor da vida, então nós decidimos esperar somente nele, lembrando que teríamos aflições e lutas pela frente, pois essa seria a segunda gestação de risco. Por isso que a palavra diz, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Então, guardamos essas palavras no coração. Novamente, uma gestação de risco com 31 semanas. Foi internada com complicações que podia custar a vida de ambas e um possível parto prematuro nas próximas horas. Mas o Senhor no controle, depois de 13 dias de internação, de volta para casa, e após 2 semanas, Mariana chegou a este mundo. Vou conseguir. No dia 31 do 7 de 2018, às 10h20 da manhã, com 36 semanas, saudável, forte, 2,654 kg. Ouvimos o médico dizer, mais um dia ela não estaria conosco, porque já havia mecônio, ou seja, fezes no líquido amniótico.
Após um ano, enfrentaríamos outra batalha com a Mariana, em 12 de agosto de 2019. Às 2 da manhã, acordou a minha esposa com um barulho no berço. Ela estava com convulsões. Então corremos para o hospital. Lá foi realizada uma bateria de exames e medicações foram administradas na tentativa de reverter as crises de difícil controle. Foi tratada com suspeita de inflamação no cérebro, encefalite, devido aos sintomas que apresentava, como perda da visão, audição, paladar e a coordenação motora, totalmente desconectada do mundo. Pensamos ser reação adversa do medicamento, mas com o passar dos dias, percebemos que não era. Então os nossos corações ficaram aflitos e amedrontados. Ouvimos as médicas nos dizer o que estava ao alcance delas já tinham sido realizado. Agora bastava esperar. Então, com os corações apertados, mas amparado pelo Espírito Santo, usando a sua igreja para nos consolar, sustentar e carregar o nosso fardo, como o Senhor nos ensina, o nosso fardo ficou leve. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. No terceiro dia, Mariana elevou a sua mãozinha ao olho esquerdo, nos dizendo: papai, mamãe, estou de volta. Então, completando 14 dias de internação, Mariana recebeu alta e após 2 meses, ela refez um exame de eletroencefalograma. O resultado deu negativo, nos remetendo que a doença que causou esse quadro tinha sido eliminado, voltando a ser uma criança normal para a glória do nosso Deus. Por isso, hoje, damos graça ao Senhor e somos gratos ao Senhor por permitir ter Mariana em nossos braços, sustentado pelo Espírito Santo, também pelos cuidados do Senhor no hospital. A igreja do Senhor que nos sustentou em oração e apoio nos dias difíceis. A nossa família que também orou. Obrigado, Jesus, por ser tão bondoso e tão bendito e maravilhoso e misericordioso conosco. Toda a honra e glória para Deus, nosso Salvador. Amém. Graça e paz, irmãos. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Salmo 68, versículo 19. Nossa gratidão ao Senhor, nosso reconhecimento da sua imensurável graça, favor, misericórdia, que alcançou nossas vidas, a alegria de servir ao Senhor com a igreja que está em nossa casa, com meu esposo, com os nossos filhos Guilherme, que hoje está aqui, mas ele estuda em Cornélio, e tem servido ali junto na Aliança Bíblica Universitária e na comunidade de fé que aquela cidade tem e o abraçou ali. É ao Vitor, que serve conosco aqui em vários ministérios, e para nós é uma alegria. Onde nós estivermos, o nosso desejo é servir ao Senhor com alegria. Gratidão, pois em todos os momentos e circunstâncias, o Senhor nos sustentou, nos deu a sua direção, provendo cada necessidade, sendo socorro presente nos momentos de angústia e aflição, trazendo refrigério quando o calor das batalhas buscar invadir os nossos corações e mentes, sendo a resposta para todos os questionamentos, o amparo em todas as nossas fraquezas, calando a ansiedade e nos inundando de paz, sendo bálsamo para as feridas, cura para as nossas enfermidades, amigo nas horas mais incertas, sempre presente quando a solidão tentou entrar em nossa alma, nos alimentou, saciou a sede, calçou os pés, nos perdoou, iluminou o caminho, nos deu força para cada passo, nos trouxe para mais perto dele. Deus fez coisas extraordinárias nos lugares mais obscuros e de difícil acesso do nosso ser, dissipando trevas. Sua verdade nos libertou todos os dias, perdoando os nossos pecados, trazendo alívio e restauração. Manteve o meu mundo em suas mãos. Sua soberania, cuidado, proteção fortaleceram minha fé.
Esteve onde eu não pude estar, com quem eu não pude estar, acalmou tempestades, nos permitiu habitar na segurança da sua presença, nos deu alegria, fartou a nossa alma de paz. Hoje é um momento oportuno de nos reunir num mesmo propósito, dando testemunho dessa fidelidade, bondade e amor. Louvarmos juntos ao Senhor, nosso Deus, porque a sua benignidade dura para sempre com a nossa família. Agradecemos ao Senhor pelo acolhimento desta comunidade de fé, centrada em Cristo, que ousa superar modismos, permanecendo nele, sendo Cristo Senhor das nossas vidas. Como a cada ano, permaneceremos em sua presença também em 2020. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Amém. Boa noite, graça e paz. Contar um pouco do que aconteceu e que eu venho aqui hoje agradecer a Deus. Foram dias difíceis, dolorosos, mas o carinho, o cuidado dos parentes próximos, dos irmãos e suas orações por mim, me ajudaram a não esmorecer e a passar todas as etapas. Complicações depois da cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno que estava alojado no meu intestino, me levaram de volta à internação. Tive uma trombose pulmonar. Usei uma bolsa de ileostomia que teimava em não ficar no meu corpo, causando-me queimaduras na pele e muitas idas e vindas ao PS. Até que meu marido aprendeu a fazer a troca dos curativos e assim o fez por 9 meses. Depois vieram as químios, transfusão de sangue. Recebia sempre a visita da minha filha, meu genro, e meu marido sempre presente. Recebi no hospital a visita dos irmãos, o Jonas e a Sueli Valota, do pastor local que orava por mim e assim me confortava. Senti-me confortada por Deus e minha fé nunca se abalou. O Senhor cuidou de mim o tempo todo. Agradeço a esse Deus maravilhoso que me permitiu ser curada e me deu nova vida em Cristo Jesus. Obrigada. Graça e paz, igreja. Gosto muito de um hino que fala: temos por lutas passado, lutas terríveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. É com essa certeza que temos vivido, e ter um coração grato é fundamental e basilar. Somos gratos pelo que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Somos gratos pelos livramentos, somos gratos pelo sustento e pela provisão, gratos pela saúde, enfim, gratos por tudo. Quem nos conhece de mais perto sabe as lutas que enfrentamos nesse último ano. Somos gratos pelos irmãos que o Senhor colocou em nossas vidas e em nosso caminho. Pessoas que nos sustentam em oração, que nos dão apoio emocional, pessoas que se alegram conosco e também se compadecem nos momentos de choro. Somos extremamente gratos pela vida desses irmãos. Somos gratos pela nossa igreja, que tem sido um lugar de refúgio no caos desse mundo. Somos gratos pela vida dos pastores, que nos acompanham e oram por nós. Louvar o Senhor em meio às tribulações é muito fácil de falar e cantar, mas na prática é bem mais difícil. Temos aprendido a louvar o Senhor em toda e qualquer circunstância e desfrutar cada dia da porção da sua graça. Graça e paz. Parece até que combinamos, né? Temos por lutas passadas, umas temíveis, outras cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Passamos sim por muitas dificuldades nesses últimos tempos. No ano de 2018, de maio a dezembro, passei dividida entre casa e hospital. E neste tempo experimentei de tudo um pouco: ansiedade, depressão, dores, desespero, solidão.
Mas ao passar por cada uma dessas fases, sentia que o Senhor Deus estava junto comigo e que eu não estava sozinha. Refletindo mais tarde sobre o assunto, pude ver com clareza que o Senhor estava a me mostrar um novo caminho. Graças e paz, irmãos. Em 2019, o ensinamento continuou. Passamos por outras lutas, relacionamento familiar, dificuldades financeiras, mas continuamos a enxergar o Senhor, Deus nos orientando. Hoje, sabemos por experiência própria que as lutas e dificuldades pelas quais passamos não foram para nos abater, mas para nos fortalecer e nos ensinar que sempre podemos tirar aprendizados desses momentos de lutas. Diante disso, podemos enxergar o verdadeiro tamanho da família que temos. Como é maravilhoso saber que temos irmãos queridos e amados, que apesar de seus afazeres e tarefas diárias, estiveram conosco em visitas hospitalares e em nosso lar. Nos apoiaram com orações e palavras de conforto. Estas que nos serviram de combustível para nos recuperarmos. O nosso agradecimento também à diaconia, aos nossos pastores, que sempre estiveram conosco, em presença e em orações. Salmo 30, 11 e 12. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvor a ti. E não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Por favor, Cris. A Cris me pediu para que eu lesse o testemunho dela. Graça e paz, igreja. Bom, um dia fui a um encontro de mulheres esperando que a palavra seria de conforto, esperando ouvir um vai ficar tudo bem, ou tudo que você está passando vai acabar. Mas naquele dia, na verdade, a palavra me trouxe um frio na barriga e um certo receio pelas coisas que estariam por vir. A Patrícia disse a seguinte frase: quando passamos por uma grande luta, Deus está nos preparando para futuras lutas, que serão ainda maiores que as de hoje. Na minha cabeça, nada poderia ser pior do que a fase que eu estava vivendo, e por isso eu tive medo. Por isso eu quero agradecer a Patrícia Campos pela coragem e ousadia de expor um estudo que traria ao nosso conhecimento que lutas maiores e piores virão, e um alerta a caminhar mais perto de Deus e da sua vontade. É verdade, lutas maiores viriam, e como Deus é bom em nos preparar para elas. Infelizmente, o caos foi instalado em nossa casa. Os fatos iam muito mais além do que eu poderia imaginar. Muitas coisas precisavam ser resolvidas da noite para o dia, e então eu me senti sem chão, sem rumo. E ali eu achei que aquela era a pior coisa que poderia acontecer comigo e minhas filhas. Passei por um longo e doloroso processo de separação. Me sentia humilhada e envergonhando ao reino de Deus. Mas temos um Pai Celestial que cuida e que ampara, e que levantou pessoas maravilhosas para estarem conosco nesse momento de aflição. Por isso, aqui eu deixo a minha gratidão ao Nilson e à Lena, que insistiram em nós, apesar de tudo, e ao pastor Walter, que de prontidão nos trouxe o consolo da palavra e oração, a Ana Paula e o André, que prontamente me ajudaram com todos os detalhes, sem palavras para descrever a minha grande gratidão a vocês. Nessa fase, passei por um longo período de depressão. Achei que aquele sentimento horrível de escuridão e tristeza jamais sairia de mim. Uma sensação de humilhação, vergonha, constrangimento, frustração, fracasso. E aqui nesse período eu coloco a minha imensa gratidão a Deus pelas minhas filhas, Marcela, Roberta e Fernanda, que cuidaram de mim como podiam, pois também sofriam. Cuidaram orando,
mandando devocionais, louvores, alimentando o físico, fizeram tudo o que podiam para me levantar. Obrigada, Deus, pelas minhas filhas, que me deu como maior presente. Em meio à minha dor, Deus levantou grandes amigas que se tornaram irmãs. A Bel Gobi me acompanhava e orava por mim. Me ouvia e aconselhava e orientava. Minha imensa gratidão a Deus pela sua vida e pelo que fez por mim. A Eliana, que pôde compartilhar deste momento comigo e me encorajar a permanecer, além de me ajudar com a Fernanda, levando e trazendo-a do curso. Muito obrigada, querida, por todo o seu cuidado. A outra irmã é a Edna, uma amiga que deixa tudo o que está fazendo para te socorrer em meio à aflição, sem precisar pedir. Minha imensa gratidão a Deus pela sua amizade e companheirismo. Apesar de todas essas coisas, não conseguia me encaixar como cristã e nem como mulher em meio à comunhão da igreja. E foi um período muito difícil em entender que o desonrar o nome do Senhor não são as tempestades e desertos que enfrentamos, e sim o que fazemos neles, e certamente desistir não era o melhor caminho. Por isso deixo a minha gratidão ao pastor Walter, que insistiu em minha presença aos cultos, conexão e celebra confluir. Uma vez disse que sonhou comigo andando sorridente pela igreja, assim como eu sempre fui, e acreditava que aquilo iria voltar a acontecer. Em meio à minha vergonha, Deus usou essas vidas para me lembrar que eu precisava permanecer em comunhão. Fui ao Celebra Confluir, e o livro estudado é Suficiência em Cristo. E naquele dia, o capítulo falava exatamente da alegria em Cristo em meio às lutas. Gratidão a Deus por ouvir nossas mais singelas orações, apesar da nossa pequena fé. Agradeço a Deus pelo Ministério Confluir, que de maneira tremenda naquele momento, naquele capítulo do livro, eu entendi a vontade de Deus em minha vida. Que Deus! Infelizmente, depois dessa grande tempestade, passamos por mais uma provação. Minha querida filha Fernanda se viu longe dos caminhos do Senhor e desistiu da fé. A luta que se instalou em nosso lar novamente, a dor que eu estava sentindo por minha filha desistir de caminhar com Cristo, desistir do amor que ela tantas vezes professou, cantou, compôs, saber que ela iria andar nas trevas sem que eu pudesse protegê-la. Que dor! Essa só terá fim quando eu ver minha filha voltando para os braços de Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Apesar dessa situação de sofrimento ainda instalada, eu queria agradecer de todo o coração as pessoas que insistiram na vida dela apesar de tudo. Agradeço ao pastor Walter, que se dispôs a acompanhá-la, ao pastor Vitor e a Marcele, que insistiram em sua caminhada com tanta dedicação e amor, a Nicole e a Jéssica, que desde sempre até hoje se preocupam e cuidam como possível da vida da Fê, e a todos os adolescentes que mandaram e ainda mandam mensagens para ela. Minha eterna gratidão a todos vocês, queridos. Mas Deus tem me ensinado com essa situação. Precisei me posicionar. Dizer à minha filha que a decisão era dela, de caminhar sem Cristo, e não minha. Que eu a amo, mas nessa decisão eu não posso ter parte nela. Mas estarei aqui sempre que precisar. Bom, aqui Deus me ensinou a orar para que eu permanecesse e estivesse atenta, para que eu não permitisse algo que fugisse dos princípios de Deus. Me ensinou a vigiar para que aquele que estivesse em pé não caísse. E se eu falhasse, que isso poderia ser colocado aos pés da cruz. Me ensinou a amar um filho em situação de pecado, me dando testemunhos de muitos outros filhos que se viram longe, mas voltaram. E aí Deus me ensina a amar como Ele me amou, incondicionalmente. Só esse amor pode resgatar. Aprendi que tenho uma família que se levantou em oração em meu favor e da minha casa. Então, minha imensa gratidão a todos os irmãos que se prontificaram a se unir a mim em oração. A irmã Cida Dantas, que nas altas madrugadas me mandava uma mensagem: acabei de orar por você. Versículos bíblicos, conselhos de como agir. Um dia, uma pessoa chegou em mim e disse: não sei como você está em pé diante de tantas lutas. E eu digo que é pura graça de Deus. Jamais estaria em pé sem as infinitas misericórdias dele.
Aprendi que as lutas só terão vitória sobre mim e a minha fé se eu também desistir. Aprendi que o choro pode durar uma noite inteira, mas Deus tem a alegria do amanhã preparada para mim. E é minha a escolha de continuar chorando ou desfrutar da graciosa alegria de Cristo em meio à tempestade. Aprendi que só vão conhecer o poder de Deus em nossas vidas se em meio às dificuldades nós permanecemos com a fé inabalável. Minha gratidão a Deus por, apesar de tudo, eu ainda estar aqui adorando e exaltando o nome que é sobre todo nome. Sei que é a bondade dele, renovando minhas forças todas as manhãs, que me fazem estar aqui, reconhecendo que ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Meu agradecimento a todos os professores de escola bíblica e a todos os pastores que contribuíram para o meu crescimento espiritual, que contribuíram para que eu resistisse a tantos ataques na minha família. Os muros foram derrubados, meu lar foi saqueado, queimado, mas não há nada que Deus não possa restaurar, reconstruir, se orarmos, jejuarmos e trabalharmos para que a obra dele se conclua em nós e na vida daqueles que estão à nossa volta. Obrigado a todos os irmãos que oraram e oram pela minha família. Certamente a oração de vocês nos permaneceu em pé. Deixo aqui a letra de uma música que nesse período falou muito ao meu coração. Agradecer. Estou aqui, mas não é para pedir. Estou aqui, mas não é para clamar. De joelhos estou diante de ti. Ouve, ó Deus, o que vou te falar. Já vivi muitas desilusões, mas venci, segurando em tuas mãos. Eu percebi que cuidaste de mim bem, mais do que eu pedi, eu só posso agradecer. Por tudo que sou e ainda serei, pelo que já lutei e tive vitória, com tudo que sei e ainda não entendo, pelo que já passou e o que virá, está em suas mãos minha história, porque me criou e porque sou amado. Eu só quero agradecer. Amém.